Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouvi-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí, irmãos? Quem nós somos aqui nessa história? Somos as 5 virgens prudentes? Ou somos as 5 virgens imprudentes? Nós estamos vendo os sinais da volta do Senhor. E é nessa passagem aqui o Senhor está nos alertando. O Senhor está nos alertando que temos que estar vigilantes, porque o Senhor está voltando. E nós não podemos, irmãos, estar desapercebido. Nós não podemos estar dormindo. Porque quando eu digo não é dormir o físico, mas eu digo no espiritual. As 5 virgens prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, ou seja, elas estavam atentas de que um noivo está chegando. E nesse atento que elas estavam orando, elas estavam buscando, elas estavam procurando fazer a vontade do Senhor. Agora as 5 imprudentes estavam dormindo. Ou seja, muitas das vezes, irmãos, a gente caminha para a casa do Senhor, né? Estamos lá domingo nos cultos, mas isso não significa que você vai ser salvo por isso. Não, o Senhor está querendo dizer que o Senhor quer obediência, né? O Senhor está querendo dizer que Ele quer que você busque mais Ele, busque a presença dEle, busque a face dEle, porque quando Ele vir, você não vai estar dormindo. Porque o seu pensamento está voltado para Deus. O seu coração está voltado para Deus. Você tem buscado ao Senhor. Você só não tem ido domingo a domingo para a igreja, entenda bem. Mas você tem tido uma vida de consagração. Você tem se dedicado para Deus. E eu digo no sentido da gente renunciar a nós mesmos. Tirar aquilo que nos afasta do Senhor, tirar o pecado das nossas vidas e nos alimentar da palavra dele e colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. É igual aqui na passagem aqui em Mateus ainda, mas aqui no 24, no versículo 46, diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, você precisa sair do muro. Se você está no muro, saia. Tome uma atitude, uma decisão diante do Senhor. Não fique na frieza espiritual que você está. Acorda. É necessário a gente acordar. Eu estava também nessa maneira. Eu estava desapercebida. Não estava buscando ao Senhor. Se o Senhor voltasse, eu não iria ser salva. Mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do nosso Senhor, Ele tem nos despertado, Ele tem falado com a gente, Ele tem usado servos dEle para falar com a gente, para nos alertar. Estamos vendo como o mundo está.
E a Bíblia é bem clara a questão dos sinais. O amor de muitos se esfriaria. Tá tudo aqui, irmãos, na palavra do Senhor, e nós temos visto os sinais, são guerra, fome. E o Senhor está avisando que é necessário estarmos com a nossa lamparina acesa, estarmos atentos ao nosso Deus, que é necessário buscarmos a presença dEle, é necessário termos comunhão com o nosso Deus, é necessário, estamos num tempo que não adianta a gente se preocupar com isso, com aquilo, sabendo que a volta do Senhor está próxima, porque enquanto seu pensamento, as suas preocupações estão focadas muito nas coisas deste mundo, as coisas deste mundo vai te prender de uma tal forma que vai te impedir de buscar a Deus, vai te impedir de orar, de buscar a face do Senhor. O Senhor tá querendo dizer na palavra dele que é necessário você descansar no Senhor. Entrega os teus problemas, tuas preocupações ao Senhor e busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca a face de Deus em primeiro lugar. Porque antes mesmo de você pedir, o Senhor já sabe do que você precisa, já conhece as suas necessidades. Então, irmãos, vamos ser como as 5 virgens prudentes. Elas também estavam dormindo. Aqui fala, enquanto elas dormiam, mas quando ouviu, o noivo vem, elas logo acordaram, se prepararam, o noivo está vindo. E quando o noivo chegou, elas estavam com as suas lamparinas acesas, e o que aconteceu? Foi junto com o noivo. Esse noivo é Cristo. Foi junto com o noivo. Mas as 5 prudentes dormiram. Elas também dormiram, mas quando acordaram, o noivo já tinha ido. Porque elas estavam dormindo. Suas lamparinas estavam apagadas. Ou seja, elas não estavam buscando a face do Senhor. Elas não estavam se santificando. Elas não abandonaram as coisas deste mundo que nos afasta de Cristo. Estavam dormindo. Quantos estão ainda dormindo? Muitos não crêem que o nosso Senhor Jesus está voltando, porque estão preocupados com as coisas desse mundo. Não, eu preciso ainda fazer minha faculdade, preciso estudar, eu preciso... Não, eu tenho planos, eu tenho sonhos que ainda precisam ser realizados. Gente, a maior promessa que o Senhor prometeu para nós é a salvação eterna, é o reino. Essa é a maior promessa, essa é a maior conquista que a gente pode ter, é o reino dos céus. Jesus volta, a gente fica. Você não quer perder sua salvação. Eu não quero perder a minha salvação. Então temos que ser vigilantes. É necessário, quando o Senhor vir, a gente está buscando Ele. A gente está na presença dEle. Quando o Senhor olhar para a gente e Ele vê, a minha serva, o meu servo tem me buscado. A minha serva e o meu servo tem tirado tudo aquilo que o contamina. Irmãos, é tempo de buscar a presença de Deus. Vamos nos preocupar menos com este mundo e com o que há neste mundo. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno e o que há nele. Você precisa trabalhar, você vai fazer tudo que você tem que fazer porque você está vivo. Você ainda vive neste mundo, mas não deixe de buscar a face de Deus. Não deixe de buscar a presença de Deus. Renuncie-se. O Senhor está sempre nos falando, sempre nos alertando. É necessário nos renunciar. É necessário abandonar o pecado para a gente entrar no céu. Sem santificação não veremos a Deus. Muitos ainda estão errando diante do Senhor, não conseguem abandonar o pecado. Irmãos, não é fácil, é difícil. A gente fica o tempo todo lutando contra a nossa própria carne, mas a palavra do Senhor diz que a minha luta e a sua luta não é contra a carne nem é contra o sangue, mas é contra os principados, os príncipes das trevas. Então vamos buscar o Senhor. Jesus está à porta. Ele está batendo. Essa porta vai se abrir. E a noiva, a igreja de Cristo, vai entrar por ela. E é necessário estarmos atentos e acordados para entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Deixo essa palavra para você. Fique na paz.